Bom dia a todas. Bom dia. E a todos. Estão poucos, né, os homens aqui. Mas deixa eu pegar o óculos, né, porque a idade também já... Quero agradecer imensamente, quero cumprimentar e agradecer o presidente em exercício, Dr. Walter Alves de Oliveira, também o presidente, né, José Augusto Viana Neto, a esposa do presidente, Dr. José Augusto Viana Neto, que é a Angelita Viana, que ela faz parte do conselho, né, que é a Angelita, a Ana Alice, a Maria Regina, a Isaura Santos, a Ida Maria e a Neiva Sueli. E todos vocês, como já foi falado no começo, ou são corretoras, ou são pessoas que trabalham aqui no Cresce. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Isso aqui, esse lugar, me faz recordar lá dos primeiros momentos, instantes que eu estive aqui para fazer as provas, né? Faz tantos anos já, e era um momento muito gostoso, que, com certeza, esse espaço, muito bem localizado, um ponto de encontro de todos os corretores, pode ajudar em muitos, inclusive, nas suas dúvidas, nas suas questões. E essas palestras, que são realizadas periodicamente, são importantes, cada momento, num tema. Quando fui convidada para falar aqui hoje com vocês, eu não vou falar que eu vou fazer uma palestra, mas é mais um bate-papo, é mais uma apresentação e falar do trabalho da gente. Nós sabemos todos, todo mundo sabe, né, o que eu vou falar aqui, talvez seja muito repetitivo até, porque todo mundo já sabe disso, que a participação das mulheres na sociedade aumentou muito nos últimos tempos. Até então, há anos atrás, e não tão distante, não é mesmo? Nós lembrávamos de que a mulher ela não tinha participação da mulher na sociedade. A mulher, naquela época, nem podia votar. E a participação da mulher na sociedade era muito limitada. Ou tinham as professoras, ou as professoras. Não era assim? Né? Porque não tinha muita participação. Aliás, antigamente, era vista como o lugar de mulher era na cozinha, era na casa. E hoje nós dizemos, lugar de mulher é aonde ela quiser. Aonde ela quiser. Ela tem espaços grandes em todas as áreas. Aonde ela quiser, ela tem espaço para ela. Ela tem competência e capacidade. Nós vimos muitas hoje mulheres médicas. Aliás, eu até fazia uma reflexão esses dias, que nos cursos de medicina, a grande maioria dos alunos são mulheres. As mulheres estão entrando mais em todas as áreas, como médicas, promotoras, juízas. Até temos uma presidenta da República mulher. Isso prova que a mulher pode ocupar todos os espaços da sociedade. É bom que sejam só as mulheres comandando? Claro que não. É importante ter o equilíbrio. Só homens não é bom, só mulheres também não é bom. Mas o equilíbrio é importante. Enquanto muitas vezes o homem vai pela razão, a mulher vai com a emoção. Eu sou líder da minha bancada na Assembleia Legislativa por diversos anos, e por diversas vezes é só eu de mulher, num colégio de líderes, cada um representando um partido. Hoje, além de mim, tenho mais uma outra mulher representando o seu partido. Nos demais são homens. E eu vejo que, muitas vezes, nas decisões dos projetos que vão ser colocados em pauta, e você vê a dificuldade, muitas vezes, de sair aquele projeto, de ser colocado na ordem do dia, enquanto os homens são mais duros, e são mais, a mulher vem com o seu jeito de falar e consegue mais fácil. A mulher sempre tem aquele jeitinho, né? A mulher consegue, muitas vezes, manobrar. Né? Na casa, quem que manda na casa, gente? É a mulher. Os homens pensam. A gente deixa eles pensarem que são eles. Mas a gente faz um jeito que eles pensam que são eles. Mas a gente também, nós temos a nossa força. Que bom. Quando foi falado do tema da área social, e isso tem muito a ver, especialmente com as mulheres, é evidente que os homens também têm um olhar na área social, mas as mulheres têm um olhar mais afinco, porque ela é mais família, ela que cuida da família, da casa. Isso é muito importante. A mulher ela sempre é afinada com a área social. Como eu falei,
Os homens, muitos são também. E eu, quando fui presidente do Fundo Social, quando meu marido era prefeito em Itu, eu pude fazer 1000 coisas lá, porque eu tinha abertura. Ele, meu marido, também é uma pessoa que gosta muito da área social. Sempre valorizou e ajudou nisso. E lá no Fundo Social, quando eu assumi, vou falar bem rapidamente, era uma cidade, a cidade de Itu. A cidade estava quebrada, endividada, não tinha. Quando cheguei no Fundo Social, nem a caixa de luz não tinha no prédio. Olha a situação. Se é uma pessoa que desequilibra, eu vou embora para casa, arranca os cabelos, não pode, vou enfrentar. E a gente enfrenta. Fizemos uma transformação total naquilo, virou referência. Muitas e muitas cidades vão lá conhecer o trabalho que a gente implantou, na ocasião em que está sendo dado continuidade. E a gente fica contente com isso, de ter podido melhorar a área social, de ter podido melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam. Até porque quem mais precisa do poder público são as pessoas que têm uma renda financeira menor. E é para eles que a gente tem que focar mais, para ajudar. Quem é rico precisa menos do poder público. Quem é pobre precisa mais. E hoje eu falo que a área social, a questão do trabalho social na sociedade, eu não vejo mais como uma tarefa simplesmente do poder público. Porque o poder público, na verdade, ele não dá conta. O poder público não dá conta de poder resolver, de fazer tudo. O recurso que os municípios têm é pequeno. De todo, vamos falar grosso modo, de todos os investimentos, de todos os impostos recebidos no município, 60% vai para o governo federal, 25% vai para o governo estadual e 15% apenas fica no município. E esses 15% o município tem que pisar miudinho ali para poder dar conta. E as pessoas moram aonde? As pessoas moram na cidade. As pessoas não moram no estado, as pessoas moram na cidade. Não é verdade? É ali, cidade, São Paulo, Itu, Salto, Sorocaba, Capela do Alto, São José dos Campos, sei lá. Em alguma cidade a pessoa mora. E é ali que os problemas estão. E é ali que os problemas têm que ser solucionados. E quando a gente vê que o poder público ele precisa fazer também a área social, e dentro do orçamento do município, uma parte vai para a saúde, uma parte vai para a educação, uma parte para pagar os pagamentos dos funcionários, muito pouco fica para a área social, porque existem as normativas, as exigências, as leis de mínimos usados, especialmente na área da educação e na área da saúde. E na hora da área social, fica pouco, né? Então, tem que ter criatividade, tem que ter motivação, determinação, e eu sempre falo, tem que ter Deus à frente. Quando você tem Deus à frente dos projetos, as coisas dão certo. Porque Deus vai abrindo os caminhos. Eu vejo que, naquele momento que eu enfrentava, logo no comecinho, claro que eu clamava a Deus, me ajuda, olha aí, está difícil, mas o Senhor vai abrindo o caminho. E as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo de uma forma tão gigantesca, tão maravilhosa, que eu conseguia, com os empresários, inclusive, reformas do prédio social, melhorias, equipamentos para poder oferecer cursos. Por quê? Porque a gente mostrou determinação, coragem, força, vontade, as pessoas acreditam. Muitas pessoas querem ajudar e não sabem como. E a gente implantou ali, na cidade de Itu, foi a minha primeira experiência assim, dentro do executivo, atuando realmente na área social. Quando nós inventamos, né, o Centro-Dia do Idoso, para aquele idoso semidependente. Não é aquele idoso que vai no grupo da terceira idade, que vai em baile, vai em excursão, que vai... Esse idoso, ele sai, ele anda sozinho na rua, ele dança, tem um pique mais do que a gente, muitas vezes. Mas eu digo o idoso semidependente, aquele que realmente precisa de ajuda, porque ele sozinho não consegue passar o seu dia. Não é um idoso de clínica, que precisa ser internado, mas é um idoso que precisa de cuidados, de ajuda. Muitas vezes ele fica na casa sozinho, a família sai para trabalhar ou estudar, e ele fica só em casa. Quem tem recursos financeiros, paga lá, né,
enfermeira, acompanhantes, e vai trocando de turno, tal, o tempo todo. E quem não tem condições ficava à mercê da sorte, né? Muitas vezes caíam na casa, se queimavam no fogão, deixavam o gás ligado, esqueciam de tomar os remédios, tomavam os remédios errados, ou muitas vezes assim, hoje não estou muito boa, vou tomar 2 remédios, 2 comprimidos. A pessoa se automedicava, né? Hoje acho que eu estou boa, não vou tomar o remédio. Por quê? Porque não tem ninguém para orientar e a pessoa fica sem chão. E, muitas vezes, essas pessoas, esses idosos, entravam numa grande depressão, porque eles se sentiam sozinhos e não conversavam com ninguém o dia todo. E, quando chegavam os seus familiares cansados, ninguém tinha, muitas vezes, também condição de estar conversando, porque também tinha os afazeres na casa para fazer, e aquele idoso acabava ficando esquecido. Às vezes ficava sem banho, às vezes ficava sem um boa noite, e muitas vezes tinha, sim, toda a atenção, mas somente na hora que a família estava junto. Então, quando eu visitava os asilos naquela ocasião, e essa é a grande experiência que eu gostaria de passar para vocês, eu visitava e eu via que a maior necessidade, deficiência que eles tinham, era algo que eu, como parlamentar, não poderia ajudar através de recursos. Eu falava, poxa, o que será que precisa aqui? Eu posso mandar um recurso para construir uma sala, para pôr uma televisão. Tudo isso ajuda, mas a maior deficiência deles era a carência da família. Somente a família poderia ajudá-los naquele sentimento que eles tinham. E andava lá nos asilos e vinha sempre uma senhorinha, ia lá na gaveta, pegava uma fotografia amassadinha. Olha, essa daqui é minha filha. Faz 15 anos que eu não vejo. Olha, eu soube que minha neta casou. Por quê? As pessoas, elas não foram esquecidas pela família, elas foram abandonadas pela família. A família lembra que a pessoa existe, mas ela não vai mais visitar. E essa dor, a gente não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. E eu lembro uma vez que foi o dia que Deus me balançou e falou, faça alguma coisa. Eu andava no corredor largo de um asilo, e uma porta semiaberta, e que os quartos são muito grandes, várias camas, e eu escutei o choro de uma senhora. Imagine você escutar o choro de uma pessoa dentro de um quarto, e você passando no corredor. Eu entrei, cheguei perto de uma senhora, era uma senhora bem clarinha, o olho azul, bem branquinha, magrinha, e ela segurava um lençolzinho assim, tremia, e chorava, mas ela chorava, gente, um choro sentido, sabe? Choro sentido, doído. E eu perguntei, o que a senhora tem? Ela não falava nada. A senhora está com dor? Ela só olhava para mim. A senhora precisa de alguma coisa? Ela não respondia, ela só chorava. Foi naquele momento que Deus tocou no meu coração e falou, fale para ela que eu a amo. Fale. Ela estava precisando escutar isso. E naquele momento eu falei, a senhora sabia que Jesus te ama? Que Jesus ama muito a senhora? Que a senhora é preciosa para Ele? E ela olhava, não falava nada. E eu fui falando aquilo e eu saí dali muito, muito abalada. E eu cheguei em casa, por isso que eu falei que o meu marido, ele é uma pessoa sentimental também. Eu falei, Herculano, o que será? Por que será que acontece isso? Por que será que as pessoas, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria das pessoas que colocam as pessoas nos asilos abandonam? Eles não vão buscar de final de semana, eles não vão lá visitar. Por que será? Né? Por que será que eles colocam lá? Aí ele falou, talvez porque não tem com quem deixar. Vão sair, vão trabalhar e ficam sozinhos em casa. Então, tem duas situações. Ou a família põe no asilo, achando que vai dar toda a assistência e esquecem, abandonam, né? Ou ela deixa em casa sozinha e a pessoa entra numa depressão porque ela não tem nem com quem conversar e nem como tocar o seu dia. Foi naquele momento que eu falei, vamos criar um programa para atender esses idosos durante o dia? À noite, volta para casa para o convívio familiar. Foi nesse momento que, com a cara e a coragem, a gente fez.
sem dinheiro, porque naquela ocasião, quando o Herculano entrou na prefeitura, era a cidade que tinha uma dívida gigantesca e a cidade se olhava, você não sabia nem por onde começar. Mas a determinação, a fé e a vontade superou tudo isso. Nós conseguimos fazer grandes projetos em todas as áreas, e na área social não foi diferente. Então, nós criamos um programa e nós, com o carro, nós íamos buscar a pessoa na casa, levava e, no final do dia, ia levar de volta. Nesse lugar, não era uma clínica, como eu falei, não era a área de saúde, mas era uma área de convivência. E, nesse momento, nós buscávamos as pessoas nas casas, passava o dia lá, tinha alimentação com nutricionista, tinha exercícios físicos, evidentemente que respeitando a cada situação. Muitas vezes eram todos sentados numa roda, né, em cadeiras, e com uma garrafinha ia passando para outro, era exercício, né? Então, cada um tinha as suas condições. Então, melhorou a coordenação motora, a musculatura, por causa da alimentação e dos exercícios. E também tinham atividades artesanais. Mas nunca ninguém impôs, vocês vão aprender isso. Não. É o que vocês querem aprender, o que vocês querem fazer. Eu sempre tive vontade de pintar guardanapo. Sempre via, que vontade que eu tenho. Então, a senhora vai aprender a pintar guardanapo. Sempre respeitando a vontade. E é interessante você ver que os primeiros trabalhos eram totalmente fora. As pinturas saíam assim, 10 centímetros da risca. Depois, gente, eram perfeitos. A coordenação motora, um espetáculo. Outra chegou e falou, eu nunca aprendi a ler e escrever. Eu tinha tanta vontade de ler e escrever. A senhora vai aprender a ler e escrever. E nós arrumávamos um professor ali dentro da rede municipal e que ensinava a pessoa. Enfim, as pessoas nunca, muitas vezes, tinham feito uma unha, cabelo, e nós tínhamos um outro programa dentro da área social, que era de capacitação profissional. Então, tinha as pessoas que se capacitavam para isso. Toda vez, toda semana, cada 15 dias, iam lá, faziam unha, arrumavam o cabelo, todas bonitinhas chegavam. A maioria eram mulheres. Iam para cá, toda arrumadinha. Levava os seus trabalhos manuais. Os homens tinham uma horta. Tudo que era feito lá, eles levavam para casa. Faziam cestinhos de palha, os homens. Tinha também pimbolim. Sabe, lá era o refrigério para eles. E o importante de tudo isso é que eles começaram a ter vontade de viver. E eu lembro muito bem que uma senhora, uma vez, ela veio com uma roupa, logo nos primeiros dias, num saquinho, e falou, olha, quando eu morrer, eu quero que vocês coloquem essa roupa em mim, no caixão. Passado um tempo, eu não quero mais morrer. Pode queimar essa roupa, eu não quero morrer, eu quero viver. Hoje eu quero viver, hoje eu estou feliz. É essa alegria que dá para cada uma de nós, né? E eu sempre muito comunicativa, conhecia as pessoas, e às vezes eu perguntava do projeto, eu falava, e eu lembro muito bem que em muitos momentos a pessoa falava, poxa vida, nossa, meu namorado tem uma fábrica de lençóis, vocês querem? Claro que queremos. Mandava lá uma batelada lá de jogos de lençóis para ela. Então, enfim, sempre tinha essa parceria da sociedade civil também, da sociedade em geral ajudando. E isso era realmente importante. Nós tínhamos um motorista que era um voluntário de uma empresa, falou, olha, esse motorista eu vou pagar para ele fazer esse trabalho. Então, isso dava alegria de ver as pessoas melhorando a qualidade de vida. Tinha uma senhora que ela não andava mais. De tanto tempo que ela ficou sentada naquele sofá, ela não conseguia andar mais. É aquela coisa que a gente fala, né? Estava enferrujada, vamos falar assim, né? E a depressão fez com que ela perdesse até o ânimo de querer caminhar. Em pouco tempo, nesse trabalho de convivência, ela voltou a caminhar, a andar. Outra pessoa, alegria na casa. E também tinha uma senhora, eu me lembro muito bem, a filha dela, toda vez que eu a encontro, ela fala, a minha mãe não lembrava de mim. Ela tinha perdido até a memória. Ela olhava para mim e falava, quem é você? Né? Você é minha filha? Quem é você? Você é minha tia?
É minha mãe? Né? Ela não sabia, porque ficou muito tempo só. E hoje, ela é outra pessoa. E quando chega no final de semana, que daí não tem esse equipamento, aí elas não vê a hora de ser segunda-feira. E nós também fazemos ainda, um trabalho de... Comigo? Pode entrar. E nós fazíamos também... agora eu esqueci o que ia falar. Peraí. Certo. Isso. As crianças, as escolas, porque nós temos que ensinar as crianças a respeitar os idosos. Então, era comum, periodicamente, uma classe de escola marcava uma tarde junto, lá no centro-dia. Então, eles iam, passavam uma tarde, cada um conversava com o idoso, né? Cada criança. O idoso conta as histórias. Eu lembro da minha avó, ela contava 20 vezes a mesma história. E eu adorava escutar as histórias dela. Então, contava a história. E, muitas vezes, quando tem alguma amargura, a pessoa começa a contar, ela é liberada daquela amargura, né? Daquela dor. Então, ela contava para a criança, porque nos tempos de baile, porque nos tempos que trabalhava. Então, era uma gostosa. E as crianças prestavam muita atenção. E, quando voltavam na escola, tinha fazer uma redação sobre o dia. Como é que foi a sua tarde lá no centro-dia? E a criança, quando ela ia para casa, ela aprendia a respeitar o seu avô, a sua avó. Ela tinha uma outra percepção. Então, esse trabalho do idoso, realmente, para mim, é a menina dos meus olhos. E é interessante, gente, tem coisas que é uma coisa, até nem ia falar isso, mas veio no coração para falar. Quando eu era presidente do Fundo Social, nos 2 primeiros anos, eu nem era deputada ainda. Mas a gente mandava o projeto, porque logo no início eu já fiz isso. Mandava o projeto no Estado, para a primeira-dama do Estado, presidente do Fundo, mandava para a secretária de Promoção Social do Estado, para façam isso, não é só em Itu que tem idosos desse jeito. Façam. E a gente mandava a cópia, mandava o projeto, e mandava o filminho. Mas, nada. Aí já era deputada. Quando era deputada, já mandava também. Nada. Sabe o que aconteceu? Me convidaram, o governador me convidou para ser secretária dessa pasta. Agora sim, agora vai sair. Né? Deus falou assim, não vão fazer? Então, agora vocês vão fazer, de qualquer jeito. E eu fui a secretária de Estado, e o primeiro projeto que eu fiz foi esse. Ajudar os municípios na implantação desse programa, que é o Centro Dia para Idosos. Então, nós começamos a fazer isso nas cidades. Porque, quando nós fizemos lá, fizemos com a cara e a coragem, sem recurso, e fizemos e deu certo. Com a vontade, com Deus à frente. Mas tem muitas cidades que tinham medo. Se eu não conseguir. Ia lá visitar. Mas eu não sei se eu vou fazer. Eu não sei se eu vou dar conta. Mas vai ter que... O gasto que tem com esse programa é muito menor se fosse com o curativo. O preventivo gasta muito menos do que o curativo. Muito menos. É muito menos. Porque, quando a pessoa está doente, está no hospital, está tomando remédios, dificulta muito mais e o gasto é maior. A família, muitas vezes, tem que parar de trabalhar. E, nessa questão, o preventivo é muito mais inteligente. Né? Chega de colocar o idoso na prateleira da despensa, esperando a data de validade vencer. Chega. Vamos cuidar dos nossos idosos. E nós fizemos, naquela ocasião, inclusive, um trabalho sobre o idoso, que era a futuridade. E nós víamos, naquele estudo, em 1980, por exemplo, eu fui secretária em 2009 e 2010, mas a pirâmide era desse jeito. Embaixo, crianças, adolescentes, jovens, adultos e uma pontinha de idosos. E, pelos estudos, já mostravam que, em 2050, a pirâmide vai ser o contrário. Vão ser crianças, adolescentes, né, e os idosos muito mais. Por quê? Porque as pessoas estão tendo menos filho, né, e as pessoas estão vivendo muito mais. Mas é necessário que vivam com qualidade de vida.
Então, esse projeto, para mim, é a menina dos meus olhos, é a minha alegria ver implantado em todo o Estado. Nesse atual governo, também foi dada a continuidade, porque viu que o projeto era fantástico, né? E continuou. Então, fazer o bem para as pessoas que mais precisam é tudo de bom. Então, e tem outros projetos também da adoção, que eu sempre lutei para recursos para a Vara da Infância e Juventude, para que tenha a especialidade, para que... porque, quando a pessoa vai adotar uma criança, vai nas varas normais, comuns, e não tem a especialidade para poder tratar o caso. E, muitas vezes, não é feito de maneira correta. E as pessoas, às vezes, se arrependem, não dá certo. Então, quando tem a especialidade, a chance de dar certo com aquela criança adotada com os pais adotivos é tremenda, claro, porque teve um trabalho específico ali, não é mesmo? A pessoa é especialista naquilo. Então, por 2 vezes consecutivas, consegui, no orçamento do Estado, 10 milhões cada ano para poder formar, devagarzinho, em cada cidade, a infância, uma vara específica para isso. E nunca se teve antes. Nunca se teve antes. E a gente conseguiu por 2 vezes. E são tantos outros projetos que eu tenho, eu nem sei qual é o tempo que eu tenho, mas são muito importantes, né, a atuação da gente. É importante a mulher na política também, para ela poder ver especialmente essa área que ela tem os olhos inclinados para poder trabalhar nisso. A mulher, ela tem uma participação grande nisso. E eu fico contente de ter sido eleita, depois de ter sido reeleita, né? Esse ano também vai ter as eleições. Espero poder continuar esse trabalho, para que a gente possa também desenvolver outros trabalhos. Tem mais coisas que a gente fez na área social, eu acho que vai ficar um pouco enjoativo falar, que muito cansativo falar, mas a menina dos meus olhos são os idosos. A criança... É importante ter projetos para as crianças? Claro que é importante. Também tem. Mas lembrando que a criança, ela nasce dependente, ela vai se tornando independente. E depois vem o processo ao contrário. A pessoa é independente e vai ficando dependente. Então, o idoso é aquele que o caminho dele vai ser cada vez mais com dificuldades. Não é mesmo? A gente vai percebendo, com o passar da idade, que a gente não tem a mesma habilidade que tinha antes. E é comum isso. A cada 10 anos, você sente o peso, né? A gente sabe que é assim. Né? A vista, imagina que eu vou ler um negócio sem óculos. Tem que pôr o óculos para ver. Enfim, e assim vai acontecendo cada vez mais. Então, a pessoa precisa de ajuda e nós temos que estar antenados para isso. Nós temos que dar este suporte. E eu fico muito feliz de saber que o Cresce tem um trabalho social. Não é verdade? Tem um trabalho social. E isso eu parabenizo vocês, porque é muito importante. Nós não damos conta, o município não dá conta, porque o município carrega o piano. Tem muitas demandas, né? E as minhas emendas parlamentares... mando para todas as áreas, mas a área social é muito grande. As APAES, acho que todas que pediram para mim, a gente ajudava. Todas, mandava recurso, e muitas vezes. Também com autistas, crianças que são os abrigos, né, que são de crianças... Porque as crianças que estão lá nos abrigos não significam que elas estão todas disponíveis à adoção. Tem gente que pensa, pode adotar. Não, nem todas. Aliás, o trabalho que é feito ali nos abrigos principalmente tentando levar a criança de volta para o seu lar biológico. É procurar curar a família e levar a criança de volta para a sua casa, para os seus pais biológicos. Quando não dá, para a família, a avó, a tia. E se não der, né, aí vai para a adoção. E, mesmo assim, para ir para a adoção, precisa que os pais abram mão da criança. Eu disponibilizo para a adoção. Do contrário, se os pais não fazem isso, a criança não fica disponível à adoção, a menos que o juiz entenda
que é impossível ela retornar no lar dela, porque era cheio de problemas, não tinha condições nenhuma. Aí, ele mesmo, através de um processo, ele libera a adoção. Então, não é fácil todo esse trabalho. E quando você vai visitar esses lugares, vocês começam a se familiarizar e entender um pouco mais o processo. E você começa a ver de que forma que você pode ajudar ali. Muitas vezes, nesses abrigos, até na questão não só de visita de pessoas, mas também de suporte para que eles tenham uma vida gostosa ali, uma sala gostosa de televisão, brinquedos. Não é só no Natal que tem que levar brinquedo, mas no dia a dia. Ajudar, muitas vezes, a transformar aquele local, na área do refeitório, tudo bonitinho, com cadeirinhas de criança, com colorido, com florzinha em cima da mesa, para sentir que é uma casa, não uma coisa fria, cinza, né? Então, quanta coisa que a gente pode fazer, quanta coisa. Tem muita coisa que nós podemos fazer. Mas eu fico feliz de saber que vocês estão também dando a contribuição. E quantas entidades sociais vão ter um trabalho fantástico para ajudar as pessoas, que sem fins lucrativos, né? Elas trabalham ali, algumas são pagas, outras são voluntárias, mas até mesmo aquelas que são pagas, elas se doam muito mais do que o tempo que era determinado, porque elas fazem com amor. Trabalhar na área social é trabalhar com amor. É ali que você vê o resultado. Então, e a mulher dá conta. E nós estávamos conversando com o Leandro, né? Até vou encerrar um pouco aqui, depois vocês podem fazer perguntas, querendo. Não vou deixar longo aqui, mas uma vez eu escutei um pastor, tem no WhatsApp, não sei se vocês já ouviram, falando da cabeça do homem e da mulher. Isso aí é mais para descontrair, tá, gente? É para descontrair um pouquinho e para a gente dar um pouco de risada, um pouco, né? Mas ele fala que a mulher, ela é diferente do homem. E que, na verdade, no final, ele quer dizer o seguinte, que a mulher dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem é uma coisa de cada vez. A mulher faz tudo, né? Ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela dá conta, gente. Então, nós temos que aproveitar isso. A mulher dá conta de fazer, né? Então, não vamos abrir mão dessa particularidade que nós temos. E contava também para o Leandro uma outra história, que uma vez fizeram um teste. Não menosprezando os homens, viu? Porque os homens são ótimos. Eu não vivo sem meu marido também, que meu marido é uma pessoa muito inteligente. Admiro ele. Aliás, muitas vezes eu me espelho nele, o jeito dele. Eu sou fã número 1 dele, porque é muito bom. Mas a mulher, ela é detalhista. Ela é detalhista. E quando a moça da comunicação perguntou o que você acha das mulheres na área da corretagem, né, de corretoras, como é que você vê isso? Eu falei, a mulher ela é detalhista. Quando ela entra numa casa, ela fala, está faltando tal coisa aqui. E não tem aquele negócio ali. E você viu? Abriu a porta, já enxergou a privada. A mulher é detalhista, coisas que muitas vezes passam desapercebidas pelos homens. Mulher não passa nada sem desaperceber, né? Então, um teste que fizeram. Tinha um homem e uma mulher na rua e falou para o homem, olha, está vendo aquela casa ali na frente? Você vai entrar naquela casa e você vai lá no quintal. Lá tem um grupo te esperando e vão fazer algumas colocações. Ali? Então, tá, abriu e foi. Foi. Chegou lá no fundo e as pessoas... Ele falou, e aí? Já cheguei, e agora? Aí eles perguntaram assim, o que você viu quando você entrou na casa? O que você viu na casa? Não vi. Falaram que tinha que entrar até o fundo, levou o pé na risca, né? Que era para entrar no quintal, eu fui... Bom, aquela porta lá, eu fui procurando a saída. E fizeram isso. Aí a mulher passou, né? O que a mulher fez, gente? Entrou. Olha tudo, né? Olha. Chegou lá no fundo e perguntaram, o que você viu quando você passou pela casa? Do lado direito tinha um tapete bonito, vermelho. Do lado esquerdo tinha uma televisão tão grande, eu acho que era 58 polegadas, né? E tinha uma janela bonita. A mulher vê detalhes, não é mesmo? Então, a mulher ela tem essa particularidade.
E é por isso que é bom a mistura e o equilíbrio. O homem e a mulher. O homem é mais no grosso modo, né? Ele é mais razão, aquela coisa. E a mulher é a particularidade, detalhes. Ela é sentimento. Ai, você viu a hora que nós falamos aquilo que ela fez assim? Ela sentiu sabe? A mulher é detalhista, sim. É a particularidade da mulher. E ela é assim. Deus fez assim. Deus fez assim a mulher e fez um homem diferente, porque os dois são importantes. Se os dois fossem iguais, não ia dar certo. Você já imaginou? Que ia ser um horror os dois iguais. Ia ser paulada de tudo quanto é lado, porque não ia dar certo, né? Eu vi o tapete vermelho, tinha 3x4. Imagina, eu vi, tinha 3x3,5. Quer dizer, não adianta, tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, o que eu falo para vocês, tem muita coisa para falar, não dá para falar tudo, mas se vocês puderem entrar na minha rede social, conhecer um pouco do meu trabalho, dar sugestões, gente. O mais importante é vocês darem sugestões. Eu sou uma mulher, estou representando milhares de pessoas, 155 mil pessoas. E não foram só mulheres que votaram em mim, foram homens que votaram em mim, que acreditaram no meu trabalho, que acreditaram no potencial, na capacidade. Não que eu seja melhor do que vocês, mas eu também sou uma pessoa determinada, como vocês, que luta por aquilo que acredita e que eu não sou vaidosa, não tenho, é deputada, não sou igual, sou a mesma Rita, não mudei nada. Eu só aumentou a minha responsabilidade. E eu tenho que prestar conta no final do mandato, não só para os meus eleitores, mas eu tenho que prestar conta especialmente para Deus, porque eu tive a oportunidade e a gente tem que fazer o melhor por ela, né? Então, se vocês puderem entrar na minha rede social, dar ideias, visitar o gabinete, é o 2110, segundo andar, aqui na Assembleia, vão lá. Se vocês avisarem antes, eu levo um bolinho para a gente comer lá, tomar um cafezinho, né? Senão vai ter só um cafezinho lá. Mas serão muito bem-vindas. E me ajudem nesse mandato, né? Eu não sou dona do meu mandato. Eu estou, nesse momento, e representando todos vocês. Não só os que votaram em mim, aqueles que não votaram em mim. Mas eu tenho que prestar conta, tá? Então, eu vou pedir... aqui tem a... Apesar que eu pedi para entregar um cartãozinho para vocês, né? E eu quero pedir para colocar, só para dar risada um pouco, tá? Para mostrar o que... E tem hora que você fala, puxa vida, que chato, mas não é que a mulher é assim mesmo? É engraçado, tá? Cabeça do homem e cabeça da mulher, só para descontrair e a gente dar risada um pouquinho aqui, tá bom? Depois vocês fazem perguntas que vocês quiserem. Não estava no programa isso, eu comecei a conversar com o Leandro e ele falou, põe lá para a gente, né, escutar um pouco. Essa mente brilhante feminina, eu estudo demais isso. E eu aprendi que são duas cabeças diferentes. Cabeça do homem e cabeça de mulher. Deixa eu falar primeiro para vocês, irmã. Como funciona a cabeça de homem? Como é a cabeça de homem? Cabeça de homem é cheia de caixa. Um montão de caixinha, toda compartimentada em caixas. Cada caixa contém um assunto. Repita comigo, irmã. Um assunto. De novo. Isso significa que o homem fala uma coisa de cada vez. Entendeu? Quando uma mulher diz para um homem assim, ó, eu tenho tanta coisa para te falar, desanimou o cara. Nunca fale isso. Ele pensa, quantas caixas eu vou ter que abrir? Quer falar com o homem, diga, eu tenho uma coisa para te falar e é muito. Já era. Ele fala, pode falar. Agora, não quero saber agora. Porque você já avisou que ele vai abrir uma caixa só e que o problema é sério. Agora diga para ele, olha, eu tenho tanta coisa para te falar. Ele fala, não quero saber de nada não. Ele se desinteressa. Fale para ele, eu tenho 3 coisas para te falar. Ele já sabe, eu vou abrir 3 caixas. Porque o homem é assim, uma coisa de cada vez. Homem é assim, ó. Vamos falar de filho? Vamos abrir a caixa dos filhos. Filho. Finança, peraí. Eu vou fechar a caixa dos filhos. Como é que eu vou falar de dinheiro com a caixa dos filhos aberta? Eu vou fechar a caixa dos filhos, vou botar no lugar e vou abrir a caixa do dinheiro. Vamos falar da minha mãe. Peraí, que a caixa da sogra eu não sei onde eu botei. Não é verdade? Tem que procurar, tá num cantinho aqui na minha cabeça.
Com o homem é uma coisa de cada. É assim que o homem funciona. As mulheres ficam frustradas, porque o homem é assim, uma coisa, mas cabeça de mulher não tem caixa. Cabeça de mulher é um emaranhado de fio, tudo desencapado, alta corrente contínua. Para a mulher tudo tem a ver, tudo está interligado. Tudo. Ela fala de dinheiro, sexo, filho, igreja, tudo ao mesmo tempo. E o homem fica assim, que caixa que ela tá, gente, pelo amor de Deus. Aí ele fica calado. Ela olha para ele e diz: tu não vai falar nada, eu não sei que caixa. Se eu soubesse a caixa, eu falava. Como é que eu vou falar se você está falando de tudo ao mesmo tempo? A hora que eu descobri a caixa, eu abro. E elas ficam ferozes porque o homem fica quieto. Não basta ter um pouquinho de sabedoria, irmã. Tudo. E o homem se dá mal. Por quê? Porque a mulher, ele chega em casa, a mulher está de cara feia. Aí o que ele faz? Abre a caixa do hoje. O que eu fiz hoje? Não fiz nada hoje. Por que ela está assim? Não foi hoje, filho. Foi há 15 anos atrás, e o fio encostou. Ela lembrou. E se ela lembrou, tu já era, cara. Dá para respeitar isso, gente? É simples. E voltando para a cabeça do homem, irmã, o homem tem na cabeça duas caixas que se destacam das demais. Uma é grande, a outra é enorme. A caixa grande que ele tem na cabeça é chamada caixa do sexo. Ele gosta muito. Faz pouco, mas gosta muito, normalmente. É ou não? É ou não é, rapaziada? A gente não gosta, não? Gosta muito, faz pouco. E a segunda caixa, a maior caixa que um homem tem na cabeça, é chamada caixa do nada. O que tem lá? Nada. É o lugar predileto para um homem ficar. A caixa do nada, em off, desligado. Seu marido chega em casa, ele precisa de meia hora a 40 minutos na caixa do nada. Normalmente ele chega, tira aquele troço horroroso do pé, senta no sofá, pega o controle e fica. Aí a mulher fala: tu tá vendo o que? Ele diz: nada. Não tô vendo nada, dá licença. Na caixa do nada ele não escuta. Falar com um homem na caixa do nada é a coisa terrível. A mulher está falando. Quando ela termina de falar, ele faz assim: hã? Ela morre de raiva. Esse miserável está surdo. É que na caixa do nada ele fica surdo. Por isso que o homem gosta de pescar. Pescar e ir para a caixa do nada. Joga o anzol. Fica quietinho. O homem vai muito para a caixa do nada quando está dirigindo. Dirigir, leva o cara para ele, fica. Aí vai para a igreja, aí a esposa diz assim, ó, ele pega o volante: ó, a irmã Fátima vai com a gente, hein? Aham. Ó, a irmã Fátima mora na terceira rua ali, ó. Aham. Passa a rua da irmã Fátima. Ela diz: a irmã Fátima vai com a gente. Ele olha e diz: por que você não me falou antes? Ela fala: ele é maluco, não é possível. Eu já falei 3 vezes. Caixa do nada. Todo homem tem a sua. Aí as mulheres me perguntam: Cláudio, eu não posso entrar na caixa do nada dele? Não. Se você entrar na nossa caixa do nada, ela não vai ser mais caixa do nada. Até porque ela está vazia, você vai querer mobiliar. É ou não é verdade? Então não pode. Então esses dois mundos, eles entram em choque, né? Porque quando você namora, você se aborrece e se acalma onde? Na sua casa. Quando você se casa, você se aborrece, você se acalma onde? Junto com ele. Você namorava, lembra? Brigava com ele, você falava: vai embora, seu cachorro. Ele saía cantando pneu na bicicletinha dele.
E você se acalmava na sua, ele na dele. Hoje você briga com ele, se acalma onde? Fala para ele, vai embora. Ele diz, embora para onde, minha filha? Eu moro aqui. Quer ver a conta de luz no nome de quem que tá? É ou não é? Você vai ter que dormir com o inimigo. Então esses dois mundos, eles vão requerer uma predisposição para que haja uma fusão, não tem jeito. E você vai precisar respeitar as diferenças. Esse é o grande segredo. Saber que o seu cônjuge é diferente de você. Equacionar. Saber que casamento é a formação de uma equipe. Equipe é formada por pessoas com características diferentes, mas que trabalham no mesmo bem comum. Chuta para o mesmo gol. É assim que funciona. Isso é casamento. A mulher com a cultura dela e vem para a fusão. O homem com a cultura dele. E agora? Quem poderá nos defender? Pare para pensar. E eu aprendi uma coisa nessa mente feminina. Uma mulher pode fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Multifuncional. É ou não é verdade? Ela tem uma habilidade, meu irmão, terrível. Ela atende o telefone, fazendo a maquiagem, mexendo na panela, olhando as crianças, escutando a televisão. Ao mesmo tempo, tu acredita? Elas fazem isso. Um homem põe o leite para ferver. Entornou. Uma função só. O homem pode ser demais. Para descontrair um pouco, né? Você sabe que isso é importante? Quando eu escutei pela primeira vez, eu comecei a entender até mais o meu marido, né? E acho que isso é até bom, é uma brincadeira, tudo, mas a gente tem que saber que são características diferentes, comportamentos diferentes. Os homens são diferentes das mulheres. Faz parte da concepção, né? O homem é daquele jeito. Então, eu não posso ficar bravo com meu marido quando parece que ele não escuta. Ele está na caixa do nada, né? Então, vamos respeitar, né? Mas isso foi uma brincadeira até para a gente poder descontrair um pouco e mostrar, no final, que a mulher tem grandes habilidades de fazer tudo ao mesmo tempo e ela consegue fazer. O almoço sai, a roupa sai na máquina lá, né? E a gente atende o telefone, acompanha a lição da criança. Enfim, a mulher tem uma capacidade muito grande. A única coisa que nós precisamos ainda avançar e que nós temos que trabalhar por isso é com relação aos salários das mulheres. Ainda os salários das mulheres não são equivalentes aos dos homens. A gente pode fazer uma pesquisa e ver que, em todas as áreas, muitas vezes, a mulher tem um salário mais baixo do que o homem, infelizmente. A única, ainda eu estava saindo de casa hoje, minha filha falou, mãe, tem uma que a mulher ganha mais do que o homem. E essa ela conhece, porque ela foi modelo. Ela falou, são as mulheres modelos. As mulheres modelos ganham muito mais do que os homens. Somente, acho que eu saiba, é somente nessa profissão que as mulheres ganham muito mais. Você pode ver aí, por exemplo, a Gisele Bündchen, a Ana Beatriz Barros, tantas aí que ganham dinheirão. Nós não conseguimos ver um homem que é modelo, pode ser maravilhoso, eles nunca vão ganhar nem perto do que elas ganham. Acho que é a única também. Mas nós temos ainda que mostrar, trabalhar e fazer com que essa diferença seja suprida e que as mulheres não só trabalhem intensamente, como elas continuam trabalhando, mas que elas também recebam por isso. Tá? Então, obrigada a todos, não vou me alongar. Estou à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu souber responder, eu vou responder. Tá bom, gente? Estou à disposição.